A evolução do telefone móvel. Tudo começou em 1947, quando alguns engenheiros tiveram a ideia de criar um sistema que fosse capaz de fazer ligações entre telefones sem fio. O problema é que a tecnologia da época era pouca, e o projeto não foi além da teoria. Foi apenas em 1973 que a ideia surgida 26 anos antes foi concretizada. A Motorola conseguiu realizar a primeira chamada de um telefone móvel, o Dynatac, para o fixo da empresa rival Bell Labs. Na época, este momento não foi muito conhecido, mas mudou completamente a história de todo o mundo. Nos Estados Unidos, depois de 10 anos, o telefone móvel foi liberado ao público para venda. O modelo era conhecido como Motorola Dynatac 8000X, pesava em média 1 kg e tinha 33 centímetros de altura. Como não eram tão portáteis assim, os telefones eram desenvolvidos para serem instalados em carros. Nessa década, os celulares tinham um design bastante influenciado pela onda high-tech. Discotecas e as novelas da época tinham uma onda totalmente futurista. Em 1989, foi lançado o Microtac 9800X, uma versão micro do Dynatac. Na época, foi lançado como um telefone de bolso, medindo 22 centímetros. Tinha um design inovador com a frente flip. Foi em 1993 que a primeira mensagem de texto, também conhecida como SMS, foi lançada por uma operadora. As mensagens eram muito difíceis de enviar, já que os aparelhos tinham que ser compatíveis com a tecnologia. Esses telefones tinham um teclado diferente dos antigos. Eles possuíam letras junto aos números. Como as SMS eram muito limitadas, as pessoas não deram muita bola. Já os toques de celular eram muito apreciados pelas pessoas e elas pagavam caro por isso. Em 1994 surgiu o precursor dos smartphones. O Simon era um aparelho que fundia as funcionalidades de um palm top com a de um telefone celular. Possuía sistema operacional e tela touchscreen. Em 1996, o celular tem tamanho reduzido. As teclas de função ficam na parte superior e o alfanumérico embaixo. A antena ficou mais curta e o display era monocromático. O Nokia 9000 se tornou o modelo mais popular da época. Já o StarTAC 130, lançado pela Motorola, foi o celular que tornou o design tão importante quanto a funcionalidade e revolucionou o mercado. Em 1998, apesar de alguns modelos de celulares não possuírem mais antenas, ainda existiam telefones com uma antena mais curta. Surgem os primeiros aparelhos coloridos, como o Nokia 5110, que fez um enorme sucesso com os celulares em cores vibrantes e variadas, e tinha o jogo da cobrinha. Yuhu! Em 1999, o celular sofre mais uma transformação e fica mais compacto, facilitando a portabilidade. Neste mesmo ano foi lançado o primeiro BlackBerry, que era uma espécie de pager que mandava e-mails e mensagens. Já ao final dos anos 90, podemos notar que o design seguiu acompanhando as novas funções, de maneira que o celular se torna uma necessidade da vida moderna. O teclado se adapta às mensagens de texto e à internet. Em 2002, foi o ano em que surgiram os primeiros modelos com display grande e colorido. Anteriormente, em escalas de cinza, os aparelhos passaram a possuir mais de 4.000 cores. As pessoas não acreditavam que algo tão pequeno poderia ser tão tecnológico. Em 2003, a Samsung lança o modelo S300, o primeiro celular flip, deixando o aparelho ainda mais compacto, com um pequeno display externo para notificar chamadas e um display interno maior para visualizar mais detalhes e ler as mensagens de texto. Porém, foi o Nokia 1100 que se tornou um grande sucesso entre as pessoas. Era simples, muito barato e possuía uma lanterna. O modelo se tornou o celular mais vendido da história. Em 2004, a Motorola lançou modelos de celulares que eram considerados os mais finos do mundo. O V3 chegava como um celular sofisticado voltado para um público mais elitizado. Em 2005, a Sony revolucionou o mercado lançando o celular Walkman W800i.
o primeiro do mundo em que podia-se armazenar arquivos de MP3 através da memória do aparelho. Em 2007, a Apple lançou o iPhone, o primeiro smartphone touchscreen, com sistema operacional que permite rodar aplicativos, tornando-se um marco divisor da história do aparelho móvel. Possuir um iPhone era, e ainda é, um símbolo de status. Em 2008, surgiram os primeiros modelos de smartphones com teclado QWERTY e sistema operacional Android. Em 2009, foi lançado pela LG o primeiro relógio usado como telefone. O aparelho chamado Smartwatch GD910 também acessava a internet, fazia videochamadas e aceitava comando de voz. Na década de 2000, o design é levado mais em consideração. Minimalismo tem grande valor na época e cores neutras fazem sucesso. Em 2010, foi lançado no mercado o Samsung Galaxy S para competir com o desejado iPhone. Este foi considerado o melhor celular da época. Surge também o WhatsApp e a internet 4G, ainda hoje a mais rápida disponível. 2010 é a década na qual ostentação é o lema. Celulares enormes e dourados são grandes ícones de status. Desde então, os celulares que foram considerados a quarta geração vêm aprimorando versões antigas. Aumentam a capacidade de memória, melhoram a qualidade das câmeras, diminuem a espessura e peso, aumentam o tamanho da tela e a duração da bateria. Surgem proteções à prova da água e diversificam os aplicativos disponíveis e se tornam parecidos cada vez mais com um computador de mão. As mudanças seguem constantes e sabemos que ainda haverá mais inovações.